Olá, começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso de forma fácil, descomplicada e com muita informação. O Congresso Nacional aprovou a medida provisória 1304 de 2025, que estabelece novas regras para o setor elétrico, além de estabelecer um teto para os gastos com a Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE. O texto traz mudanças sobre o mercado livre de energia, pagamento de royalties de petróleo e cortes de geração. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Hunter Pessoa, diretor de geração distribuída do Sind Energia no Ceará. O Guia Econômico começa agora. Hunter, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Rita Cavalcante, agradeço em nome do nosso Sind Energia, Sindicato das Empresas de Energia do Estado do Ceará. E é uma honra estar aqui, tantas vezes que eu já lhe ouvi, né? De forma remota, agora sou aqui o participante, então fico muito lisonjeado de estar aqui nesse momento. Hunter, então, a gente teve aí essa tramitação da MP do setor elétrico, que movimentou bastante o setor, né? Por quê que ficou essa pressão, assim, essa preocupação com esse projeto de lei que estava tramitando no Congresso? Assim, é importante falar isso porque o setor elétrico ele é muito complexo, né? Ele é gigante, e o setor elétrico brasileiro mais ainda, porque o Brasil é um país com dimensões continentais. Então nós temos às vezes dificuldade de comparar o Brasil com outro país para fazer ali um paralelo e tentar até inclusive melhorar o setor elétrico. Mas imagina, o Brasil hoje ele é todo interligado, né, nacionalmente, salvo o Amapá que estava se comunicando agora recentemente, salvo engano, eles estão terminando os testes de comunicação, mas assim, toda a malha elétrica brasileira é comunicada através do Sistema Interligado Nacional, que é o SIM. E aí você imagina, a gente gera energia no Ceará, mas a gente está conectado com energia também que é gerada lá no Rio Grande do Sul, né? Se a gente fizesse essa brincadeirinha de sair andando ali, levando o elétron de um ponto a outro, a gente conseguiria ir de uma ponta a outra do país. Então, essa dimensão do país, ela traz dificuldade de análise. Em tudo, econômica, elétrica, de fato. Então, quando se tem uma MP dessa, ela tem muitas dificuldades de ser trabalhada, porque, primeiro, para se discutir um tema dentro de uma medida provisória, tem suas dificuldades, porque é um tema muito complexo. E da forma que veio a medida provisória, ela falava de vários assuntos, né? Não só, por exemplo, eu sou da área de geração distribuída, não falava só de geração distribuída, falava de carvão, de gás. Então ela atende a vários setores e vários interesses. Então existe uma dificuldade de se tratar o tema. E aí, quais são as principais mudanças que esse texto traz hoje? Vamos lá, né? Assim, é importante a gente falar assim, um pouco da questão da MP, né? A MP 1304, ela derivou ali da MP 1300, né? Foi uma MP que teve recentemente, acredito um mês e pouco, essa MP passou, mas ela meio que os pontos principais do setor elétrico da MP 1300, ele ficou, né? Passou na MP 1300 basicamente a vantagem que se foi dada aos pequenos consumidores, né? Vamos dizer, a classe ali menos favorecida, ou seja, quem consumir ali até 80 kW, por exemplo, ele vai ter isenção 100% da conta. Então a MP 1300 ela focou muito nesse perfil de cliente. Todos os outros pontos da MP 1300 rolaram para a MP 1304. De fato, a discussão de uma abertura de mercado, modernização do setor elétrico. E aí dentro dessa MP a gente tem vários e vários pontos. E a MP 1300, só para a gente contextualizar aqui, é aquela que ampliou a tarifa social de energia, né? Para as pessoas de baixa renda, né? Isso, exatamente. O foco dessa MP, que foi acordado, é que ela tratasse mais essa questão social, que aumentasse essa tarifa para o baixa renda e, de fato, dando isenção, não só diminuindo o valor, mas dando isenção na conta de energia como um todo. Né? Mas a questão de abertura de mercado, alterações de geração distribuída, todos foram direcionados para 1304,
que foi essa MP de agora. E nós podemos discutir um pouco ela, porque ela é um pouco extensa. E aí, então, vamos por partes, né? E aí, para a gente entender um pouquinho, eu vou pedir para que tu expliques um pouco como é que funciona a CDE, que é o que financia essas políticas públicas, como a tarifa social, o Luz para Todos, e que é rateada por todos os consumidores, né? Perfeito. Né? A CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, ela é um custo que ela vai subsidiar várias ações governamentais e de políticas públicas, né? Como você comentou, Luz para Todos, como a própria geração distribuída, ela está dentro dessa conta, como o rural, né, que está perdendo incentivo, mas ele está lá dentro da CDE, então ela junta vários pontos ali de subsídio, de incentivo e joga dentro dessa conta da CDE. Uma das grandes discussões dessa MP é que essa conta estava ficando muito cara, né? Então ela estava em alguns anos 10 bilhões ano, depois virou 20, né? E esse ano já estava ali em torno de 40 bi, é o custo da CDE. Então a discussão das discussões era, olha, vamos se criar um teto para a CDE. Ela não tinha teto. Então o valor que desse o governo teria que arcar com esse custo, né? Então pensou-se em se criar um teto para a CDE e o que passasse desse teto, cada fonte ali seria responsável por custear essa diferença. Então foi um dos pontos muito batidos, era estancar e limitar realmente esse custo da CDE. E aí com a MP ela vai passar a ter um teto a partir de 2027, né? Assim, o que foi acordado? Foi acordado que até 2026 vai se cobrir o custo, 2027 já se cria o teto, e aí se criou um novo encargo, que aí realmente era algo que não existia. Olhando para a área que eu tenho mais atuação, que é geração distribuída, se criou esse encargo que chama SR, que é encargo de complementos de recursos, complementaridade de recursos, que esse encargo é exatamente assim, bateu o teto da CDE, o que extrapolar vai para esse encargo e se rateia entre os geradores da sua energia, os geradores e consumidores de geração solar, que é a maior fonte dessa área. Então, o que foi acordado? Que em 2027, 50% desse transbordo, vamos dizer assim, desse balde aqui, que é a CDE, que vai para esse segundo balde, vai ser pago no consumidor final, né, do que tem energia solar, no caso. E em 2028, 100% do que passar vai ser rateado entre esses consumidores. Esse foi o acordo que foi feito para a CDE, ou seja, 2026 não se enxerga ainda esse custo, 2027, 50%, 2028, 100%. E aí isso quer dizer, por exemplo, que quem gera sua própria energia vai passar a ter que pagar essa taxa também? Vem na conta? Como é que vai funcionar isso? Essa é a parte assim, que realmente piorou um pouco o mercado e que nós lutamos muito lá em Brasília, né? Porque esse encargo não existia. Então hoje, quem tem sua própria energia, ele vai pagar tem a lei 14.300, quem estava ali dentro do padrão da lei que se instalou ali antes de 6 de janeiro de 2022, não tem nenhum custo a pagar mais, vamos dizer, por estar usando a rede da concessionária, da distribuidora local. Quem fez a partir dessa data ali, começou a ter a previsibilidade de pagar uma parte desse fio B, que a gente chama, que é esse custo, que era a GD2, as usinas GD2. E aí não se tinha previsibilidade de se pagar a custo da CDE, né? Que nada mais é que o SR é uma complementaridade da CDE. Agora vai se ter. Então em 2027, mesmo você pagando lá o custo da rede da distribuidora de energia, também vai se ter um adicional que vai vir como caso a CDE passe. Caso a CDE passe desse teto, né? Então chega no teto e aí a diferença vai ser rateada e tudo. O que você tem discutido é como é que vai ser feito isso na prática, né? Como é que vai vir lá, por exemplo, vai se estipular que a CDE vai ter, vamos dizer, 10 bilhões para geração distribuída. Desses 10 bilhões, estourou no terceiro mês. Aí, a partir do quarto mês, as pessoas começam a pagar? Ou não? Já vai estar se entendendo que com 10 bilhões é o limite, então entende-se, vai ser uma previsibilidade que em 3 meses vai se estourar. Então já começa a se pagar aquela diferença já no primeiro mês do ano. Então o modus operandi do negócio é que ainda não está tão claro
como é que vai ser feito. A conta vai ser paga, agora de como é que vai vir na conta, em que data certinho, isso ainda é um pouco dos próximos passos. E aí que a ANEEL, o Ministério de Minas e Energia ainda devem disciplinar essas regras, né? Exato, porque como for a MP, né, ela vai virar lei e em cima da lei se cria a normatização baseada na lei, né? Mas a gente teve também um movimento interessante, inclusive o Sindenergia daqui do Ceará participou, foi até Brasília, acompanhou essas discussões. Como é que como foram essas negociações lá em Brasília? Esse ponto é importante, nós falamos aqui um pouco do que aconteceu, né, de como ficou, mas o caminho, a luta foi muito, muito grande, né? Assim, primeiro, nós não começamos essa luta hoje, isso é importante dizer. O Sindenergia tem longas datas, né? Um sindicato já com mais de 20 anos aí de vida, e que em 2021, falando em GD, nós tivemos muito em Brasília para aprovar essa lei 14.300. Eu, pessoalmente, né, eu tive lá com o nosso presidente Luiz, com o diretor Jonas, com vários diretores em 2021, na luta de aprovar o marco legal da geração distribuída, em 2021. Conseguimos aprovar, deu uma segurança muito grande para quem instalou. E agora nós voltamos a tratar de novo, né? Estávamos em mar calmo, né? A lei estava em sua vigência, mas agora veio essa questão de um novo momento da geração distribuída. Então nós voltamos a ter que permear para Brasília para discutir esse tema, né? Então nós fomos, né? Nós temos um diretor que é o Felício, né? Um diretor muito atuante, ele esteve em Brasília há umas 3 semanas, conversando, fazendo um trabalho ali, explicando, porque muitos deputados, né, como são vários assuntos, nem entendem o que está se tratando. Então é importante a gente fazer isso, às vezes o deputado não está, mas a gente fala com a assessoria técnica para explicar o que está acontecendo. E a gente fez um trabalho muito forte, né, mapeou todos os 22 deputados, os 3 senadores, para fazer esse trabalho de conversar um a um, explicar o que era isso. E na semana retrasada, eu também tive lá, junto com ele, nós fizemos uma dobradinha, a gente se somou lá, para realmente fortalecer esse trabalho. Porque a MP ela andou muito rápida, Irna. A gente entendia que ela tinha uma data de caducar, que era 7 de novembro, mas a gente entendia que ela, por exemplo, essa semana ainda ia estar se tratando pelo menos no Senado. Mas se teve uma celeridade na tratativa que finalizou toda na semana passada. Então nós tivemos na terça-feira da semana passada lá, conversando com senadores, com deputados, explicando o que a posição do sindicato. Nós criamos uma carta de direcionamento. Olha, esse aqui é o posicionamento do Sindenergia Ceará. Nós entendemos que esses pontos são primordiais para o setor de geração distribuída e nós divulgamos para todos os deputados e assessores. Qual era a preocupação de vocês? Fora essa questão do encargo, que não tinha esse custo anteriormente, mas tinha um ponto extremamente preocupante, que era um custo, né, que se criou outro custo a mais, que se chamava uma taxa, era uma taxa fixa que se criava para quem gerasse energia solar para daqui para frente, que seria o quê? Na hora que você gerasse sua energia, a cada quilowatt gerado, você iria pagar 20 centavos já fixo. Ou seja, se a gente pegar aqui... Então, independente de CDE, ainda teria esse custo. Seria um custo fixo, travado, independente de CDE, independente de pagar o fio, né, independente de qualquer coisa, você pagaria já na largada esses 20 centavos. Ora, se a gente paga hoje em torno de R$1 ali no preço do quilowatt de energia, estaria pagando 20 centavos, 20% ali de largada, né, fora o custo do fio, fora vários custos, que aí realmente perderia muito a atratividade se instalar a sua própria energia. Então, nós nos mobilizamos, dentro desses nossos pedidos, nós levantamos 2 pontos principais. Um era esse, de realmente destacar isso do texto da MP, porque estava lá dito desse custo. Então, assim, olha, a gente precisa destacar isso, né? Ou seja, retirar do texto esse custo de R$20 a cada 100 kW consumido ou gerado ali, no caso, da energia solar. E assim foi feito, né? Então, a gente enviou para todos os deputados, conversamos com a assessoria dos senadores e brigamos por esse ponto. E aí um deputado de Minas, deputado Lafayette, que é muito atuante na geração distribuída, ele fez esse destaque do texto e foi para aprovação, no caso para realmente voto. Foi voto nominal, né? Então conseguiu se retirar do texto. Aqui no Ceará, nós ficamos empatados. 7 deputados foram a favor da retirada desse custo
7 deputados foram contra a retirada, ou seja, eles queriam que você, consumidor, pagasse por 20 centavos ali a cada quilowatt, e os outros demais foram ausentes, acabaram não votando. Então o Ceará ficou neutro, mas em todo nós conseguimos retirar esse destaque. Foi realmente uma vitória para o setor. O setor comemorou a retirada do destaque dos 20 centavos por 100 kW na geração de energia solar. Seria uma punição muito grande para quem quer gerar a própria energia. Mas qual seria o impacto disso, assim, para quem está na ponta? Isso poderia, vamos dizer assim, retroceder? Isso valeria, por exemplo, para quem já está com o contrato em andamento, só para novos entrantes? A ideia era que fosse para os novos entrantes, esse custo, né? Que fosse pago para as novas usinas. Que mesmo assim seria um impacto muito grande. Porque o 20 centavos é muito representativo dentro do preço do quilowatt, que está em torno de R$1. Imagina, que não é são só os 20 centavos, você tem que pagar na conta. A iluminação pública, ela é do município, você já paga, independente de energia solar ou não. O ICMS também você paga porque é do Estado, então o que você consome na rede de volta, você tem que pagar o ICMS. O cliente que gera energia solar agora ele vai pagar o custo do fio, que é de direito da distribuidora, né? Ou seja, já está previsto na Lei 14.300 pagar esse custo do fio. Vai ter em 2027 o encargo SR, que é esse encargo a mais que vai ser rateado ali para diluir esse custo da CDE. E aí você colocar um outro custo já de largada de 20 é como se fosse uma bandeira vermelha vezes 4. Imagina, quem gerar energia solar estaria taxado numa bandeira vermelha 4 vezes maior, para sempre. Né? Então isso... a avaliação de vocês do desfecho final do projeto? No desfecho final, nós comemoramos muito, por quê? Porque nós sentimos que, como essa pauta foi uma pauta que veio do governo, essa MP, ela veio através do governo, isso tinha uma repercussão muito preocupante no sentido de, olha, veio do governo. Então, se veio do governo, já existe uma grande chance de ser aprovada a MP, né? Porque tem um alinhamento muito grande para se passar essas pautas que vêm direto do governo. Então, nossa preocupação era o quê? Entendemos que a MP vai passar, tende a passar, vamos fazer um trabalho forte para que os pontos que tratam de geração distribuída, que realmente estão afetando a viabilidade da energia solar, eles sejam retirados. E aí nós entendemos, né? Acreditamos que a bancada cearense, no geral, ela é a favor da geração limpa. Né? Nós estamos num estado que era um problema. Né? O sol e o vento sempre foram problemas anteriores, né? Quando era a seca, né? E tudo. E hoje são soluções. Então a gente bateu muito nessa tecla. Olha, o estado de Ceará é um estado, nós sabemos das nossas capacidades, mas é um estado que é pobre. A realidade é essa. Nós estamos ali fazendo uma luta forte de crescimento, mas nós não temos grandes capacidades, por exemplo, como o Brasil tem no agro, nós temos ilhas de agronegócio, nós temos um turismo muito forte, nós temos energia. Então nós precisamos que as energias do Ceará elas se mantenham crescentes. O estado sempre foi pioneiro nas energias renováveis. Então nós falamos isso para os deputados, mesmo os de situação, que estavam alinhados com a pauta do governo, e nós percebemos que isso surgiu um efeito muito bom. Por quê? Por mais que nós tenhamos empatado, mas muitos deputados que talvez fossem contra a geração solar se absteram. Né? Estavam muito alinhados ali com o governo, mas se absteram. Para mim foi uma vitória, porque a chance de eles terem votado contra era muito maior, porque às vezes vem a pauta do governo, né? Do governo já passa. E hoje como é que o Ceará se posiciona na questão da geração distribuída no país? O Ceará está bem posicionado, né? Já tivemos mais, mas era natural que alguns estados fossem crescendo. Né? Nós passamos muito tempo como o primeiro estado com maior volume de geração de energia solar, mas aí depois a Bahia veio e passou, porque é um estado muito maior territorialmente e população também. Então o Ceará hoje está ali próximo do 12º, né? A última atualização que eu tenho estava em 12º no ranking Brasil em termos de geração distribuída, né? Olhando mais com o olhar de geração distribuída. E Fortaleza também sempre está ali bem posicionado. A única observação que eu faço é que Teresina tem mais energia solar instalada que Fortaleza. Então a gente sempre fica...
Isso é uma incógnita, né? Assim, eu entendo que tem um dos pontos que joga muito a favor de Teresina, porque é uma cidade mais horizontal. Então isso contribui muito, tem mais telhado, né? Fortaleza já está uma cidade bem mais verticalizada, então se dificulta instalar por conta que os prédios têm uma área limitada, tem muitos locais que têm viabilidade, porque eu quero instalar aqui, mas ao meu lado tem uma sombra, tem um prédio de 20, 30 andares do lado, então isso é um pouco limitante, né? E nós temos uma região metropolitana que sim tem um bom número de solar, mas nós estamos bem, normalmente nós ficamos ali em segundo lugar, nível Nordeste, só perde para Teresina, na solar. A gente está interiorizando essa questão da geração distribuída? Isso eu vim acompanhando muito tempo, porque a gente tinha um acompanhamento, porque a gente ficava olhando quantas cidades do Ceará tem geração solar própria. Teve uma época, uns 4 anos, né, a gente tinha lá 120, 130 cidades, a gente ficava acompanhando. Foi muito rápido, 120, 130, eu acredito que tem uns 2, 3 anos, que todos os 184 municípios do Ceará têm algum sistema de energia solar instalado. Então, todos os municípios do Ceará tem alguém que já gera sua própria energia. E é importante falar, a gente tem tentado mapear isso no Sim Energia, mas nós não temos ainda esse número fechado junto com a FIEC, mas a gente sabe que grande parte desses municípios também tem alguma empresa que está empreendendo com energia solar, ou seja, também ajudou muito a fomentar negócio. Né? Porque imagina, a gente está aqui em Fortaleza, trabalha na área de energia solar, o cliente a 400 quilômetros quer colocar 7 painéis no telhado, inviabiliza a logística para se fazer essa instalação. Então, facilitou que empresas locais fossem criadas para atender essa demanda local. Então, o empreendedorismo cresceu também no interior. E tem uma coisa que é interessante na geração distribuída, de como mudou mesmo a forma de fazer negócio, né? Antes, o acesso ao crédito era bem mais difícil. Hoje você já vê, inclusive, nem precisa ter necessariamente, a gente já vê até serviço de energia por assinatura, né? De fazer em outras fazendas de energia para prestar esse serviço, né? Esse serviço... Foi uma transformação Foi um novo modelo de negócio que se criou para atender quem não tem a possibilidade de instalar a sua energia solar. Por quê? Porque às vezes mora num prédio, mora num apartamento, não tem como você instalar energia solar em um apartamento. Mas eu quero me beneficiar da energia solar. Então, você tem a possibilidade... Desculpa, só desligar aqui, então, ligando. De se associar a uma usina que gera energia e receber, de fato, uma economia na conta. Ou seja, você vira um associado daquela usina, a usina ali que está de uma forma compartilhada. E esse modelo, ele trouxe realmente isso ao mercado, a gente percebeu que muitos clientes tinham vontade de energia solar, mas por conta do modelo, às vezes é um modelo que é escalado, sei lá, uma lojinha de produtos de limpeza, às vezes ele quer fazer várias lojinhas, o capital dele está limitado no negócio dele. Então, às vezes, não vira prioridade instalar o painel. Por quê? Porque o ponto é locado, está na região de centro, né? Não tem um telhado disponível, então ele opta por realmente receber a economia na conta de uma forma, né, compartilhada. Então, também foi uma solução que a geração distribuída trouxe para o consumidor final. Então, ele pode instalar o painel solar dele, ele pode contratar através de uma usina, né, mas consegue estar participando do modelo. E isso acaba trazendo reflexos também até na formação de mão de obra. Hoje em dia a gente já vê vários cursos, inclusive não só técnicos, mas de graduação, pós-graduação, no setor elétrico, em energias renováveis, aqui no Ceará, né? Eu posso dizer com propriedade, né? Assim, quando eu sou empreendedor do mercado, né? Sou engenheiro eletricista e estou na direção de geração distribuída de energia, mas atuo no mercado, sou empreendedor do setor. Lá em 2017, a gente estava começando o negócio e não tinha mão de obra. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz um curso do Senai de montagem. Então, eu fui lá para o Senai da Barra, passei lá 1 ou 2 semanas aprendendo a montar
para que a partir dali eu criasse a minha mão de obra. Então eu fiz o treinamento, botei a mão na massa realmente e comecei a formar as minhas equipes de montagem na época, né? Hoje está mais fácil, hoje tem vários cursos para próprias equipes, não precisa mais, a gente está na linha de frente, mas na época nós fizemos dessa forma. Então o Senai é o grande parceiro do Sind Energia, forma muita gente, hoje é referência, sempre foi, em 2017 já era, e nunca perdeu esse posto de realmente ser um bom formador de mão de obra, né? O Senai nosso ali da Barra do Ceará é muito bom, muito bom. Mas agora voltando aqui para a MP que tramitou no Congresso, né, a gente também teve mudanças importantes em relação aos cortes de geração, né? Como é que está isso? O que vai mudar a partir dessa MP? O que ficou, isso é uma área mais ligada à geração centralizada que vem sofrendo muito aqui no Ceará, né? Assim, a gente, dentro do Sind Energia, tem empresas de geração centralizada e é um número imenso, né? Já se falava ali em torno de 6 bilhões, de 5,5 a 6 bilhões de prejuízo por estar com as usinas desligadas, seja eólica, seja solar, são usinas de grande porte, né? Então, a preocupação é como é que essa conta vai ser ressarcida, se vai, de que forma vai. Então, dentro da MP, também foi uma vitória do setor centralizado, ficou acordado que vai existir o ressarcimento dessas perdas, né, com exceção de quando for sobre a oferta, né? Ou seja, de fato, se teve mais oferta do que demanda, então, naquele momento, não vai se pagar esse prejuízo, porque isso aí seria risco mercadológico mesmo das empresas que estão no setor. Mas os outros demais riscos, os outros cortes, o TEIM, né, que não foi por super oferta de energia no Brasil, vai se ter o ressarcimento para essas empresas. E aí a previsão de ser ressarcida, salvo engano, começa ano que vem, né, 2026, no segundo semestre do ano que vem. Não tenho esse número na cabeça, mas a vitória foi que vai ser ressarcido, porque até então não se sabia como é que essa conta ia fechar, né? Então, como é que quem queria pagar. Então, ficou definido que vai ser ressarcido, as empresas vão receber por esses cortes. O lado ruim é que se manteve assim, vai continuar, os cortes vão continuar. Se tiver necessidade, ou a ONS entender que naquele momento precisa mandar, pedir que aquela usina seja desligada, esses cortes vão continuar. Então, realmente e hoje um momento... o nosso principal problema tem sido esse excesso de energia produzida aqui, né? Por conta de falta de linha de transmissão, né? Esse é o grande problema, assim. O grande problema é que a gente consegue gerar uma energia limpa, mas a gente não consegue escoar para o grande centro consumidor que está ali no eixo sudeste. Então, as linhas não acompanharam o crescimento mercadológico, né? Eu vejo aí um grande problema de planejamento do setor elétrico brasileiro. Então, assim, isso se discutiu, mas não andou, não avançou, né? E se liberou que as usinas fossem instaladas. Esse é o problema. O investidor foi lá, teve a liberação homologada, tanto na centralizada como na geração distribuída também. Recebeu a sinalização, né? Recebeu a sinalização, porque na própria geração distribuída, Irna, também se fala a possibilidade de se ter corte. Só que quando você faz um projeto e homologa esse projeto junto à distribuidora, muitas das vezes o projeto ele não tem disponibilidade de rede. Se fala, olha, da rede, da forma, né, simplificando, como a rede está hoje, você não consegue conectar essa usina. Precisa fazer um investimento, inclusive tem uma participação financeira em muitos deles, né? Então o investidor ele paga para a distribuidora uma parcela do valor da melhoria da rede e se faz a melhoria. E aí você faz o investimento, coloca o valor ali na conta do modelo, e aí daqui a pouco você vai descobrir que a rede não suporta e vai ter que ter um desligamento de energia, é também muito perigoso para quem faz investimento, né? Então é um momento realmente que nós temos que ter muita atenção nisso. Sem falar ainda, olhando essa questão dos cortes para usinas menores, como é que se faz esse controle? Né? Porque a ONS ela é muito mais aberta, os números, a forma de controle de energia. Quando você parte para uma distribuidora, é muito menos transparente essas informações de geração e carga. Então você imagina uma usina ser desligada, daqui que você descubra de fato porque o consumo estava menor do que o que tinha de geração,
você causa um problema gigantesco de insegurança para quem está ali fazendo um investimento em energia solar. Mas hoje ainda tem esse risco de fazer corte para geração distribuída? A MP ela não tratou isso diretamente. Então não está lá na MP dizendo não se pode cortar a geração distribuída. O nosso entendimento de energia é que não se pode. Por quê? Porque não tem nenhuma previsibilidade normativa de se cortar a energia. Né? Na geração distribuída, na centralizada, se tem. Essa previsibilidade na geração distribuída não se tem. Mas o diretor da ANEEL, o diretor-geral da ANEEL, o Sandoval, ele falou assim, olha, se pode, né? Dado que se tiver alguma característica elétrica que comprometa a rede, eu tenho que desligar. Né? Se ele se fez valer de um dispositivo que é como se tivesse um problema na rede, eu tenho que desligar a rede independente de você querer ou não, porque é para segurança elétrica. Né? Mas, de um modo geral, aqui no Ceará principalmente, a rede não está nesse nível de que a geração distribuída está causando um distúrbio tão elevado para se estar desconectando. Então, fica ali um conflito de quem fez sua instalação entende que está ok, até porque teve um parecer da concessionária liberando, e o setor elétrico está dizendo que talvez possa se ter dependendo da estabilidade que se tenha na rede. Mas isso, assim, de forma prática, impediria novos entrantes ou suspenderia o serviço de quem já está gerando sua energia? Esse é o problema. Da forma que está dita pelo diretor da ANEEL, se poderia desconectar a usina que está funcionando. Então, é um problema. Por quê? Porque a maioria desses empreendimentos, seja de usina compartilhada para atender que não tem a possibilidade de instalar, seja de um cliente que de fato está desconectado da carga, porque a gente pega muito caso, principalmente no centro de Fortaleza. Né? Ele está lá no centro, mas ele tem um terreno na região metropolitana, um sítio. Então ele faz uma usina no sítio dele para mandar para a loja no centro de Fortaleza, um exemplo. Poderia desconectar essa usina que está lá no sítio. Né? Então causaria um descasamento gigantesco financeiro, fluxo financeiro. Por quê? Porque grande parte dessas usinas estão financiadas, inclusive pelo nosso banco de fomento, que é o BNB. E quando se faz o projeto do BNB, nós colocamos lá, olha, a previsão de o cliente economizar é X. E aí o BNB faz uma parcela X menos 1, por exemplo, um pouquinho mais barato do que ele está economizando, para não ter a possibilidade de deixar de pagar. Se você pagaria a energia, você vai pagar o banco. Sim. Na hora que você faz essa alteração, inclusive com esse novo encargo que vai vir na frente, descasa um pouco, porque começa a parcela do banco ser inclusive maior do que a economia. Então existe um medo, um receio de quebrar um pouco a cadeia ali que está estruturada, né? Então, fica o alerta, de fato. E aí a gente tem também mudanças no Mercado Livre, né? Que é você escolher qual vai ser a empresa que vai fornecer a sua energia. O que a gente vai ter aí nesta MP? O Mercado Livre, ele está no modelo e lutando há muito tempo por uma abertura, né? Nós conseguimos uma abertura já parcial, que quem tiver um transformador ali de menor porte, poder migrar para o Mercado Livre, que antigamente não podia. Era só grandes empresas que migravam para o Mercado Livre, com transformadores a maior do que 500 kVA. E aí na primeira abertura, vamos dizer, a primeira leva, um transformador, um cliente menor, que tem uma subestação ali de 112,5, que é uma pequena já, vamos dizer assim, um mercadinho de bairro, ele já ganhou esse direito de migrar para o Mercado Livre, né? E aí foi um grande ganho, o mercado já começou a entender que isso era um avanço e realmente o Mercado Livre cresceu muito. Nessa próxima etapa que já está prevista, já seriam para consumidores de baixa tensão, porque até então está para os consumidores de média tensão. Quando eu falo que se tem um transformador, é porque é um consumidor de média tensão. Ele é alimentado numa tensão mais elevada ali de 13.800 volts. Agora, essa próxima etapa já está dando a oportunidade de consumidores de baixa tensão migrarem para o Mercado Livre. Eu entendo que ainda vão se ter muitas conversas, porque a questão da operacionalização desses clientes ela é um pouco complicada. Imagina, hoje quem faz essa operação é a concessionária, né, local, distribuidora. Agora ela sairia da distribuidora para as empresas que atuam no Mercado Livre. Só que é um volume muito grande de cliente.
Então está se falando, né, da MP da abertura em 2026, 2027, e agora, né, foi validado para se discutir como é que vai ser essa, de fato, abertura, a operacionalização dessa abertura, mas já está dita que ela de fato vai acontecer. E aí, então, qual é a perspectiva, só para a gente fechar aqui, a gente já vai encaminhando para o encerramento, e aí, qual é a perspectiva do setor elétrico aqui do Ceará, da geração distribuída, para esses próximos anos, né, a partir dessa mudança nas regras? A perspectiva, apesar de a gente ter absolvido um novo encargo, que nós entendemos que não foi bom, mas existe um lado também positivo, né? Assim, a gente não discutiu aqui, mas dentro da MP se deu a oportunidade, melhorou muito o incentivo para as fontes não fontes, mas os armazenamentos de energia, bateria. Então, um dos grandes incentivos da MP foi tirar os impostos, né, realmente zerar imposto para a bateria, né, para importação, para fazer todo esse fomento de bateria no setor. Exatamente porque hoje a nossa dificuldade é que a gente acaba gerando energia em momentos que o consumo está baixo e em horas que o consumo de energia está alto, não tem essa energia toda. Então a bateria ela ajuda muito a resolver esse problema. Ele gera naquele horário, guarda na bateria, né, no sistema de armazenamento e dispara essa energia no momento que de fato o consumidor está precisando. Então a MP foi muito boa porque realmente ela isentou ali custos de importação para sistemas de bateria. Então eu vejo que o mercado ele vai para um novo momento, abertura de mercado, né, mercado livre, a geração distribuída ela continua firme, né, porque de fato esses 20 centavos ali eles comprometeriam muito, e se abre uma nova possibilidade de somar energias limpas com armazenamento. Então a gente pode agora, daqui a alguns anos, começar a enxergar uma eólica com grandes containers de bateria, uma usina solar com bateria ao lado, porque aí se consegue tanto equilibrar financeiramente esses investimentos, como também dar segurança energética para o sistema elétrico. Então, Isso resolve um pouco a questão, ou ameniza a questão dos cortes mais lá na frente? Com certeza, sim, com certeza. A gente entende que se a gente já tivesse avançado em sistemas de armazenamento, nós estaríamos bem mais tranquilos com essa questão dos cortes. Né? Naturalmente, ele não resolve num todo, é importante que se faça os investimentos das linhas de transmissões, de fato isso não pode fugir dessa realidade, é complexo porque tem muito essa questão de terreno, passa em terreno de um, tem que pedir desapropriação, é bem complexo. Mas de uma forma mais rápida o armazenamento ele ajuda muito, né? Então a gente consegue realmente ter um sistema mais equilibrado, mas também eu falo assim, nessas horas de dor, né, que o setor está enfrentando, surgem novas oportunidades. Então o que começou a se observar é assim, olha, então se nós temos um problema grande, a bateria ainda não é realidade, porque realmente o que tinha de imposto era muito elevado, eram cargas que não quase dobravam, não justificava, então era quase assim, não coloque armazenamento, porque o custo, não, eu faço essas contas, não vale a pena, né? Não valia, vai valer a pena agora, mas se criou a oportunidade de pensar, bom, então por que a gente não leva o consumo para perto dessas gerações? Então acelerou inclusive as discussões dos data centers, né? Acelerou as discussões de mineração de Bitcoin, porque também você pode minerar em qualquer lugar do mundo. Então a gente já começa a ver uma realidade de minerações de Bitcoin colado numa geração de uma fonte renovável, né? Do lado, então no meio de um sertão, de um terreno não tem nada, tem uma solar e tem uma mineração de Bitcoin. Então surgiu uma possibilidade de trazer um pouco o consumo mais para próximo dessas fontes renováveis. Então eu vejo como um cenário positivo, né, num todo, mas que a gente precisa acompanhar para que esses encargos, principalmente, eles não cresçam muito de uma forma que desincentive quem quer investir. Ok, muito obrigada pela participação, Hunter, e aí por esses esclarecimentos. E eu que agradeço, em nome do Sinergia, no nosso presidente Luiz Carlos, por estar aqui participando sempre que precisar. O Sinergia, que realmente representa as empresas do estado do Ceará, estará à disposição.
Muito obrigada. O Guia Econômico de hoje fica por aqui. A gente conversou com Hunter Pessoa, diretor de geração distribuída do Sind Energia Ceará. A gente falou sobre as mudanças do setor elétrico a partir do projeto de lei aprovado no Congresso. Até a próxima semana.